Bom dia. Mais uma vez, eu reforço as palavras do Márcio aí, pedindo desculpas por esse contratempo provocado por essa alteração aí do início do horário de verão, mas gostaria de dar as boas-vindas ao Profinet Online Academy. Hoje, o módulo 5, sistemas fail-safe e cybersecurity com Profinet. Considerando a nossa audiência, eu queria aproveitar a ocasião para mais uma vez falar sobre o PI Brasil, que trata-se de uma associação empresarial. Hoje nós estamos aí aqui no Brasil com aproximadamente 70 empresas que são, 70 empresas associadas, mas mantendo o nosso objetivo de ser um agente de difusão de conhecimento e promoção dos protocolos de comunicação industrial, Profibus, Profinet, Profisafe, Profidrive, Profienergy, IO-Link e ASI Interface. E justamente para atender esse objetivo, nós realizamos eventos abertos em company, publicamos material técnico, organizamos treinamentos, prestamos suporte técnico, que eles são feitos através dos centros de competência e centros de treinamento Profibus e Profinet certificados, né? Participamos também de eventos que são organizados por terceiros, né? Mas sempre mantendo a premissa de levar conhecimento sobre a tecnologia para a comunidade envolvida e interessada, né, nesses temas, né? O Profinet Online Academy é justamente mais um meio que nós encontramos para cumprir esse objetivo, né? Para, de maneira bastante ágil, né, a gente levar informação, difundir conhecimento sobre os protocolos que são promovidos pelo PI Brasil. Nós, do ponto de vista organizacional, estamos diretamente vinculados ao Profibus na Alemanha, né, e que é a origem de todo o desenvolvimento da tecnologia. Queria lembrar a todos, né, que o evento será gravado, né, que todos então ficam cientes e também estão de acordo com o compartilhamento das informações que forem registradas na gravação do áudio, né. Também gostaria de convidá-los, né, dentro do possível, que visitem o nosso site, né, o www.profibus.org.br, especialmente na seção de vídeos. Nós temos lá a gravação dos módulos anteriores. Se alguém preferir, também poderá, através do YouTube, nós subimos lá também as gravações. No YouTube você também encontrará lá este material. Bom, lembrando que dia 12 de novembro nós temos o módulo 6, automação de processos com o Profinet. Então, por favor, já inclua aí na sua agenda, dia 12 de novembro, para um outro encontro aqui no Profinet Online Academy. Bom, então, queria, na verdade, retornar a palavra ao Márcio, então, agora. Márcio Santos é o nosso colega, que é diretor de tecnologia Profinet do PI Brasil,
e ele também é um consultor técnico em digitalização, indústria 4.0 e IoT na Siemens Brasil. E como ocorreu nos eventos, nos módulos anteriores, ele que irá, então, nos conduzir e apresentar o tema de hoje. Então, mais uma vez, desejo uma manhã que bastante produtiva, que venha enriquecer aí o conhecimento de todos, e então, um bom evento. Márcio, então, a palavra está contigo aí, por favor. Legal, Silas. Muito obrigado, então. Bom dia a todos aí oficialmente. Vamos iniciar aqui o evento de hoje, o módulo 5, falando sobre a parte de Cybersecurity e Sistema Safety, né? Dois sistemas importantíssimos na parte de redes orientadas à indústria 4.0. O Silas já falou um pouquinho aqui sobre o que é PI Brasil e a nossa proposta, o que nós temos que fazer na prática. Então, eu não vou me furtar a roubar muito tempo do nosso dia de hoje, que ele vai ser bem escasso mesmo, onde nós temos bastante temas para estar abordando num curto espaço de tempo. Então, a ideia aqui hoje é só dar uma relembrada, né, em como é que funciona nesse momento, como é que funciona o Profinet Online Academy em termos de organização. Lembrar que é um evento que está acontecendo online e nós vamos fazer algumas demonstrações práticas ao longo do evento e que vocês podem, né, e por gentileza, interajam com a gente, seja enviando aí as questões através da interface da plataforma, onde a gente vai responder essas questões ou ao longo da apresentação, ou principalmente ao final, e principalmente que durante o evento nós fazemos aqui algumas coletas, algumas pesquisas, para saber principalmente quem é a nossa audiência, o que vocês estão achando do tema, a experiência que vocês têm em relação aos temas que nós estamos apresentando, e de forma que tudo isso fique o mais interativo possível, né? Na medida do possível, a gente sempre pede para vocês participarem online, justamente para ter essa interação, mas depois, se vocês quiserem observar os temas com um pouco mais de calma, saibam que as gravações estarão sempre disponíveis, né? Vocês podem acessar no nosso canal, seja no YouTube, pela própria plataforma de webinar, né? E nós estamos abertos a discutir esses temas com vocês, que a nossa ideia é difundir o Profinet Online Academy, ou a ideia do Profinet, para o maior número possível de pessoas. Saibam também que essa apresentação, o PDF, né, e os materiais associados estão disponíveis aqui na interface do GoToWebinar, na parte aí de documentos ou handouts. Eu não sei se a sua interface está em inglês ou português, mas você pode já baixar o PDF a partir da própria plataforma, tá? Pode baixar numa boa, que é inclusive uma das formas da gente incentivar a participação online, disponibilizar esses arquivos para vocês baixarem. Legal? Em termos de organização, eu sempre faço uma primeira pergunta, que é para saber quem é daqui já vem acompanhando o Profinet Online Academy ou não, e principalmente para aqueles que não acompanham, se acostumar, né? Como é que a interface ela funciona, como é que a interface pode ser utilizada. Então eu já vou soltar aqui a pergunta mais clássica de todas, né? Que é para vocês estarem respondendo e eu saber quem hoje aqui já acompanhou o Profinet Online Academy. Então eu lanço aqui uma pergunta e aí eu peço para vocês responderem, né? Só para saber da audiência quem aqui vem acompanhando ou acompanhou pelo menos um do Profinet Online Academy, tá? Então eu peço, na medida do possível, para vocês responderem. Eu consigo verificar aqui percentualmente que a grande maioria das pessoas já participou, né, do Profinet Online Academy, dos 4 módulos anteriores. Temos aí um número até razoavelmente expressivo de pessoas que não participou, né, e a gente dá um tempinho para finalizar essa consulta. Então eu vou dar aqui mais 1, 2, 3 segundos, e aí ao final eu sempre vou compartilhar, né, com vocês o resultado. Então, é só para vocês entenderem como é que funciona a mecânica da coisa, né? E vão existir perguntas muito mais técnicas, muito mais interessantes. Mas a gente vê, então, que tem aí 21% das pessoas que não participou de nenhum dos eventos anteriores. A essas pessoas, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês gostem da mecânica do evento em si. Legal? Muito bem. Indo direto ao ponto, né? Então, hoje a gente precisa falar de cybersecurity e safety em redes industriais focados na indústria 4.0. E aí, o que acaba acontecendo? Por que esse tema é tão importante, né? Esse tema é muito importante, primeiro, porque
Em português, a gente tem uma mesma palavra para definir os dois. Né? Em português, a gente fala de segurança, mas na prática, um sistema de segurança no ambiente industrial, a gente pode subdividir em duas categorias: o safety e o cybersecurity, ou safety e security em si. Né? Em inglês, tem-se aí duas palavras que até facilita aí o entendimento dos temas. Então, safety, literalmente, é quando a gente está implementando alguma medida, alguma contramedida, no sentido de evitar acidentes contra as pessoas ou até acidentes ambientais, e que, em situações de perigo, situações de anomalia, vão levar os equipamentos industriais para uma condição segura. Né? Então, aqueles que já trabalham aí com NR12, né, ou fazem sistemas de certificação de máquinas e processos focados em safety, talvez já conheçam um pouquinho mais aí do conceito. E existe a parte de cybersecurity, né? Que a ideia do cybersecurity também é proteger sistemas industriais, só que agora, no caso, proteger sistemas industriais contra cyberataques, né? Então, a ideia é, numa situação onde você está sofrendo uma invasão, ou então você pegou um vírus, por exemplo, você vai tentar minimizar o impacto desse ataque, desse vírus, desse ataque, desse anomalia que você venha sofrendo na parte de cibersegurança, no sentido que evitar estragos. Tá? Então, o security vem muito fortemente focado aí na parte de TI. Inclusive, em TI existe uma situação interessante, onde, caso você esteja numa situação de perigo, muito provavelmente o sistema atacado ele é isolado. E quando a gente fala de cybersecurity no ambiente industrial, isso pode ser um pouquinho diferente. Afinal de contas, você não pode se dar o luxo de simplesmente desligar uma planta industrial porque você está sendo atacado, porque esse desligamento abrupto, por si só, pode levar a planta para uma condição não segura. Né? De repente, você vai desligar um sistema que está fazendo o controle de uma caldeira. Você não pode simplesmente desligar ele de uma forma intempestiva ou de uma forma abrupta. Você tem que fazer um sistema de segurança, e muitas vezes esse sistema de segurança, de cybersecurity, poderia e deveria interagir com o sistema de safety para fazer um desligamento dessa caldeira de forma segura. Então, safety e cybersecurity, no fundo, a gente está sempre falando aqui com a parte de segurança em si, só que cada um focado numa área em específico, e não tenha dúvidas de que num ambiente industrial cada vez mais conectado, onde cada vez mais o ser humano tem interações, né, e os sistemas são automatizados, safety e cybersecurity são importantíssimos no ambiente altamente digitalizado. Então, essa arquitetura aqui, ela não é nova. Essa que eu estou mostrando agora, nós já vimos essa arquitetura em alguns eventos anteriores, onde eu peço mais uma vez para vocês descaracterizarem nomes de produtos. Tá? Os nomes de produtos que aqui estão sendo utilizados pouco me importa. Na realidade, o que eu vejo aqui é um ambiente industrial, uma rede industrial focada em Profinet, altamente conectada, onde eu tenho subdivisões em máquinas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a máquina 1, no meu caso, máquina 2, máquina 3. E essas máquinas, inclusive, podem estar em prédios diferentes dentro da minha fábrica, e elas seguramente vão estar conectadas com sistemas corporativos e sistemas na nuvem, né? E aí eu preciso me preocupar com uma arquitetura como essa, altamente conectada, altamente digitalizada. Como é que eu implemento medidas de segurança caso eu tenha uma situação de anomalia no funcionamento da minha máquina, representado aqui pela parte de segurança sobre rede, o safety sobre rede, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e temos também as medidas de segurança contra cybersecurity, né, onde a gente tem equipamentos e arquiteturas, aqui no caso, por exemplo, fazendo a segregação de redes, que impeça de que, caso um ataque esteja acontecendo em alguma parte da minha rede, esse ataque não seja perpetuado para outras áreas. Né? Esse aqui é o conceito que a gente fala de segregação de rede em si. O fato é, os dois conceitos, safety e cybersecurity, estão implementados na prática numa arquitetura como essa, e a gente vai começar a falar em detalhes sobre o uso dessas tecnologias nos próximos slides, ok? Muito bem, então o primeiro ponto aqui que a gente vai trabalhar vai ser o safety, talvez o mais comum, pelo menos até em função do mercado brasileiro, a legislação brasileira, né, as normas de segurança do trabalho impostas pelo Ministério do Trabalho em si, que nos obrigaram nos últimos, pelo menos aí, 8 a 10 anos, trabalhar de forma intensiva na modernização de máquinas que não tinham nenhum sistema safety implementado. E aí, para eu saber o quanto nós temos aqui de pessoas que já trabalham, já conhecem esses termos, eu vou tomar aqui a liberdade de mandar uma pergunta, tá? Só para eu conhecer vocês. Então, a pergunta é razoavelmente simples, eu só gostaria de saber quem aqui da audiência já trabalha com sistema de segurança, tá? Não estou falando de cibersegurança, estou falando de segurança mesmo, NR12, safety, controladores, sistemas de segurança, cortinas de luz e por aí vai, tá? Então,
mais ou menos como nos pleitos aí das últimas eleições, tá? Começou bem apertado, aqui agora já começou a ter uma pequena discrepância. Vamos ver então quem mais aí tem para responder. Então, dando mais 2, 3 segundos, fechando. Então, nós temos aqui hoje na audiência, 64% das pessoas já trabalham com safety e 36% não trabalham, tá? Um ponto importante, até pelo tempo exíguo, a gente vai falar de safety, sim, vamos falar de cibersegurança, sim, de uma forma de básica para intermediária, na proposta inicial do evento, mas a gente não vai falar de tudo que é possível falar de safety e cybersecurity, até porque são temas bem longos e, principalmente, os dois temas têm uma característica, na minha opinião, muito peculiar. Eles são temas razoavelmente simples de entender o conceito, porém, na hora que você vai para a parte de normas, aí você tem um mundo à parte, né? Então, entender o que é o safety ou como que as redes industriais, por exemplo, trabalham em termos de safety é razoavelmente simples, não é nada difícil, né? Mas na hora que você vai fazer uma apreciação de risco ou na hora que você vai implementar essa apreciação de risco respeitando certas regras que vão variar de mercado para mercado, de máquina para máquina, né? Ou de sistema para sistema, aí você pode ter um mundo de normas onde o entendimento da aplicação safety é muito mais amplo do que o conceito da tecnologia em si. O conceito da tecnologia, mais uma vez, pelo menos na minha opinião, eu acho muito simples, já as normas é um mundo à parte, legal? Muito bem, então o que é o safety em termos de Profinet, né? Então eu poderia ter uma automação de máquinas e processos, onde eu preciso implementar a lógica de funcionamento da máquina, então representado aqui do meu lado esquerdo, então todo o travamento de partir, parar, como a máquina funciona em si, isso é feito através de um sistema que vamos chamar aqui standard, e eu poderia adicionar um segundo sistema de controle dedicado exclusivamente para proteger a máquina e os operadores, o processo dos operadores, né? Então, esse tipo de arquitetura é até razoavelmente comum. Dois sistemas isolados, onde a parte de proteção, as boteiras de emergência, cortina de luz, ou lógica para poder fazer o desligamento seguro da máquina, é implementado no sistema à parte do seu controle de processo, do controle da máquina. Então, você teria até uma duplicidade de equipamentos. E aí, você tem uma troca de dados entre o sistema de standard de controle da máquina e o sistema safety através de um barramento de comunicação ou IOs dedicados, né? Isso aqui é até razoavelmente comum. Inclusive, no passado, pelo fato de não existir muitos controladores capazes de fazer controle de processo e safety ao mesmo tempo, né? Essa é uma filosofia que se perpetua até hoje, né? Então, muitas pessoas, inclusive, acreditam que isso é amparado em norma. Você tem que separar os processos safety e o controle da máquina em equipamentos independentes, CPUs independentes, remotas independentes, para atingir certos níveis de segurança. E não é mais bem assim. Na realidade, a gente vai trabalhar daqui a pouco, vai mostrar o conceito que você pode sim trabalhar, ter o sistema safety e de controle de processo da máquina, tudo numa única arquitetura, num único equipamento e atingindo altos índices de segurança, né? Muito bem, então a pergunta que fica é, se eu tenho esses sistemas isolados, mas que podem trabalhar de forma em conjunta, né, como é que eu criaria esse sistema safety para trabalhar em forma em conjunta, ou qual que é a diferença do sistema safety em relação a um sistema convencional, né? Porque vamos pensar, um sistema convencional, eu monitoro um sinal de processo, eu faço uma lógica, então eu tenho uma avaliação, e eu tenho uma reação. Qual que é a reação? Eu descobri que, de repente, um determinado nível de um tanque está muito alto, está armazenando um líquido, eu posso, eventualmente, desligar uma bomba. Então, eu monitorei o sinal do tanque, eu executei uma lógica e eu tomei uma ação, eu tive minha reação. E eu faria a seguinte pergunta, até porque muitas pessoas também fariam a mesma pergunta. Por que eu não posso fazer um sistema safety que ele faz detecção, avaliação e reação usando sistemas convencionais? Por que eu não posso ter um equipamento convencional fazendo isso, né? Então, na realidade, apesar da pergunta ser muito simples, a resposta também vai ser mais simples ainda. A diferença do sistema safety para o sistema convencional é que ele está ao tempo todo se monitorando e monitorando as condições de execução desse sistema de segurança, de tal forma que se ele monitorar, ele detectar que algo de errado está acontecendo com o sistema de segurança, ele vai entrar em modo seguro antecipadamente. Então, o que é isso?
Eu tenho que monitorar aqui uma botoeira de emergência, porque toda vez que essa botoeira de emergência for pressionada, o meu programa safety vai executar uma lógica e vai mandar desligar um contador de potência para evitar que a máquina, por exemplo, continue operando. Então, é uma lógica muito simples. Só que no sistema safety, o sistema safety está constantemente monitorando essa botoeira de emergência, de tal forma que se ela falhar, ou tiver alguma falha na integridade dessa botoeira de emergência, antes de alguém pressionar essa botoeira de emergência, o sistema já vai levar a máquina para a condição segura. Que a gente fala, ele vai passivar o sistema, levando a máquina para a condição segura, mesmo que ninguém tenha pressionado a botoeira de emergência. Você fala, mas Márcio, mas isso não foi uma atuação indevida? Em relação ao sistema safety, não, porque justamente o que você quer? Você quer que na hora e quando essa botoeira de emergência for realmente pressionada, que o circuito esteja íntegro. Imagina você tem um problema na botoeira de emergência, você fica lá 1, 2 anos com esse problema, você não percebe isso, e quando você pressionar a botoeira de emergência em si, você descobre que o circuito não estava ok, você tinha um rompimento de cabo, mecanicamente a botoeira não estava disponível. Então, numa situação de emergência, você pressionou a botoeira de emergência e nada acontece. E aí é onde você pode ter uma situação de desastre, uma situação catastrófica. E é por isso que o safety ele tem essa característica adicional aos sistemas convencionais de sempre estar monitorando os seus equipamentos pertencentes a uma lógica de segurança. Tá? Então, aqui no caso, o que a gente teria como funções de monitoramento adicionais, né, do safety. Então, por exemplo, ele está sempre monitorando o circuito, seja para quebra de fio, fuga terra, curtos-circuitos e por aí vai. Então, eu estou monitorando as ligações externas do meu sistema de segurança. Poderia ter ainda, de repente, falhas internas no módulo. Então, esse módulo, de repente, gerou um sinal indevido ou um sinal não confiável. O sistema safety ele é capaz de detectar isso, além das condições básicas que ele já detecta. Se eu estou falando de uma comunicação via rede, ou seja, eu vou pegar os sinais de emergência via rede, eu vou enviar um sinal de emergência via rede, é imprescindível que a minha rede tenha capacidade de enviar as informações do que está sendo atuado, das condições de processos em termos de safety e principalmente que ela consiga fazer uma detecção de que o envio não foi feito de forma satisfatória. E, evidentemente, se o envio não foi feito de forma satisfatória, você não pode confiar no sistema safety como um todo. E aí, por último, né, nós teríamos a própria execução da lógica, as condições de ligar, desligar e bloqueio do seu sistema safety. Essa CPU, ela também, esse controlador, ele também é passível de erro, de repente uma falha numa memória, uma execução errônea de um programa, e aí o sistema safety ele consegue também se detectar e monitorar condições de anomalia. Em qualquer uma dessas situações, se houve ou se ocorreram falhas no sistema safety, mesmo que o sistema safety não esteja operado, o sistema safety tem que levar a sua máquina a falha segura, porque você espera que o sistema safety esteja íntegro, para quando ele realmente for necessário atuar, ele atue de forma coerente. Se ele já está com falha, você deveria levar a máquina para uma condição segura, porque você não pode mais confiar nele. Essa que seria a ideia. Muito bem, e aí o que acaba acontecendo disso tudo? Existe nas redes de comunicações, em diversos fornecedores, funções adicionais para tentar estender as funcionalidades da comunicação convencional a um sistema de segurança, um sistema safety. No caso da API, nós trabalhamos com o perfil que nós chamamos de ProfSafe. O perfil ProfSafe nada mais é do que uma camada adicional de comunicação que implementa funções adicionais para fins de segurança em cima dos protocolos Profibus e Profinet. Então, se você já trabalhou com ProfSafe nas redes Profibus, saiba que ele é praticamente o mesmo em cima de Profinet. Então, com isso, a gente depois poderia mostrar alguns números, o ProfSafe é o perfil de barramento de segurança mais utilizado no mundo. Por quê? Porque nós já trazemos o ProfSafe desde a época do Profibus. E, evidentemente, estamos implementando agora em cima do Profinet e já vou antecipar em cima de outras redes industriais também. Por quê? Mais para frente eu vou mostrar o ProfSafe, ele é um perfil de segurança neutro, tá? Além disso, com o ProfSafe a gente pode chegar em categorias altíssimas aí de segurança, né? Dependendo se a gente está falando de processo ou máquinas, mas para quem é da área, a gente pode chegar em categoria 4 SIL 3, que são os níveis elevados de segurança, mesmo em redes Wi-Fi. Ah, Márcio, quer dizer então que eu posso fazer um desligamento de emergência em cima de uma rede Wi-Fi atendendo essas categorias? Pode, tá? Evidentemente, talvez o tempo de resposta e o tempo de reação, que a gente fala, vai ser um pouco menor, mas se o tempo de reação um pouco menor for suficiente para a sua máquina, seu processo parar de forma segura, você pode fazer sistema de segurança em cima de redes Wi-Fi. Legal? E o mais importante, pessoal, é aqui onde eu gostaria de chamar a atenção. Nós não precisamos separar as redes
em redes standards e redes fail-safe com o ProfSafe. Na realidade, nós podemos e devemos ter uma única rede, um único cabo, uma única aplicação que me permita rodar sistemas standards e fail-safe ao mesmo tempo. Essa é a diferença, tá? E como é que o ProfSafe faz isso? O ProfSafe faz isso a partir do momento que ele se intitula e é desenvolvido como um protocolo, uma camada de aplicação. Então, se eu fosse fazer uma referência ao modelo ISO-OSI, inclusive que nós já fizemos, lembra que eu falei que era importante a gente falar aqueles modelos ISO-OSI lá nos 2 primeiros eventos? O ProfSafe é uma camada de aplicação na realidade, onde ele captura valores de entradas, envia essas informações via redes para alguém processar isso no nível de aplicação, e aí no nível de aplicação eu envio isso para módulos de saídas, atuadores fazerem o desligamento ou o controle, né, em si dos equipamentos de uma forma segura. Então veja que para ele não importa o que tem nas camadas inferiores. Então é por isso que inclusive nós podemos e é possível aplicar o ProfSafe em outras redes que não necessariamente são redes de domínio da API, né? Como por exemplo o Profinet, o Profibus e por aí vai. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso só para não dar spoiler na apresentação. Então ao pé da letra nós temos um telegrama ProfSafe, onde os dados de segurança da sua máquina e equipamento eles são enviados, eles são empacotados dentro de um Telegram Profinet. Então aqui, por exemplo, é o Telegram Profinet, lá das primeiras aulas. Então eu pego um Telegram ProfSafe e eu vou embutir esse Telegram ProfSafe dentro de um Telegram Profinet e aí isso é enviado via Profinet a quem de direito. Essa aqui é a ideia, legal? E aí, o que o ProfSafe ele te dá a mais, né, do que você teria já com o Profinet? Então, em algumas situações, a gente tem até camadas adicionais aí de seguranças e a gente tem que tomar um certo cuidado. Que, por exemplo, o ProfSafe ele tem uma camada, uma proteção contra, adicional de camada contra perdas de pacote. Então, se você, por exemplo, está enviando o pacote 1, 2 e 3, de repente você perdeu o pacote 2. Lá na rede, no meio da rede, aconteceu alguma coisa que o pacote 2 não chegou aonde deveria, né? Então, eu enviei pacote 1, 2 e 3, e aí o receptor pegou o pacote 1 e 3, ou seja, o receptor sabe que ele perdeu o pacote 2. Então, o ProfSafe, ele tem aqui uma numeração consecutiva em cada telegrama, de forma que quem envia e quem recebe consegue fazer a coordenação. Da mesma forma, o ProfSafe tem uma medida adicional de timeout para garantir que quem está recebendo um telegrama tem que receber aquele telegrama dentro de uma janela conhecida de tempo. Bom, Márcio, mas o Profinet já tem um pouquinho disso também. Eu lembro que você comentou dessa numeração consecutiva lá nas primeiras aulas. O que o ProfSafe faz é, ele implementa camadas adicionais, quase que redundantes, né, em relação ao básico do Profinet e do Profibus, porém, essas camadas adicionais, elas são mais restritivas. Então, por exemplo, o Profinet na versão básica ali, né, sem ProfSafe, ele aceitaria que eu envie 1, 2 e 3 e você receba 1 e 3. Né? É aceitável você perder um telegrama ou 2 telegramas, isso aí você configura lá na aplicação. Né? No ProfSafe, não é admitido. Se eu mandei 1, 2 e 3 e você recebeu 1 e 3, ou seja, você perdeu a mensagem 2, você vai passivar na hora. Por quê? Porque de repente justamente a mensagem 2 era um comando que eu estava mandando para você fazer um desligamento. Então, em termos de safety, não é aceitável você perder um telegrama. Então, a aplicação ela é muito mais restritiva, até pelo próprio princípio de operação dessa rede. Você está fazendo toda a segurança do sistema em cima da rede. Então, ele não vai aceitar certas situações onde o Profinet normalmente aceitaria. Então, o ProfSafe ele é muito mais exigente, né? Vamos por assim dizer. Então, eu tenho diversas situações onde pode acontecer erros, e o ProfSafe ele vai ter, de uma forma ou de outra, medidas de segurança para combater ou detectar esse erro. E aqui eu não vou ficar entrando em detalhes sobre todas elas, né? Até porque o intuito aqui não é ir tão ao detalhe, e sim mais para frente ir na parte de demonstração, que inclusive eu tenho aqui daqui a pouco uma demonstração a ser feita. Então, como é que a gente pode montar arquiteturas com o ProfSafe em si, tá? Então, a primeira arquitetura, mais simples, talvez, que as pessoas podem eventualmente se sentir mais confortáveis, separo tudo. Então, eu posso ter uma rede Profinet, controlador Profinet, uma aplicação Profinet, por exemplo, para a parte standard da minha máquina e processo, e um sistema completamente independente, com PLCs, remotas e redes e cabos para a parte de safety. Olha, sinceramente falando,
Com o ProfSafe você pode fazer isso, mas você está jogando um pouco de dinheiro fora. Por quê? Porque no mínimo você está duplicando módulos, você está duplicando toda a sua instalação e ao duplicar, não tenha dúvidas, isso vai ter impacto na parte de custos, legal? Eu poderia ter com o ProfSafe uma arquitetura um pouco mais otimizada, aonde eu utilizo o mesmo controlador, o mesmo CLP, DCS, o que quer que você venha estar utilizando, um sistema baseado em PC. Porém, a parte de redes são segmentadas. Então, eu vou ter uma rede para a parte de processo e uma outra rede para a parte de safety. Ou seja, acabei economizando apenas na parte de CPU. Foi uma redução, né, mas isso facilitaria bastante aí, já a parte inicial de custos, mas principalmente a aplicação. Né? No final das contas, eu ia escrever apenas uma aplicação nesse CLP, o que talvez deixaria o sistema até mais simples de ser implementado. A terceira arquitetura é onde eu começo a me valer da parte Profinet e ProfSafe, né, onde eu tenho uma única rede, toda ela baseada em Profinet, né, por exemplo, e aqui está tendo comunicação. Eu tenho nessa rede comunicação standard e comunicação fail-safe. Então aqui agora eu começo a otimizar a infraestrutura de rede, mas perceba que por enquanto ainda os elementos de atuação, de monitoramento e controle são independentes. Então tudo que é cinza aqui é standard, tudo que é amarelo é safety. Então no caso, eu só estou reutilizando o barramento de comunicação. No mínimo aqui eu já tenho um grande ganho em termos de projeto, instalação, infraestrutura e por aí vai. Mas não é a grande diferencial do ProfSafe com o Profinet. O grande diferencial com o ProfSafe e Profinet é na hora que você mistura tudo. É na hora que, por exemplo, eu tenho um único CLP fazendo um sistema de controle standard e safety, eu tenho uma única rede capaz de transportar dados de processo e dados fail-safe no mesmo cabo, no mesmo barramento, e aonde eu posso ter esse mesmo barramento, módulos standards e fail-safe, inclusive com a possibilidade de no mesmo módulo, numa mesma remota, no mesmo inversor de frequência, no mesmo controlador de gaveta, por exemplo, eu ter tanto a parte standard nessa remota, quanto a parte fail-safe. Então, de repente, eu preciso fazer um sistema de segurança num sistema de tanque, num sistema de uma máquina rotativa, e ela está muito longe. Então, eu não precisaria levar 2 cabos, eu não precisaria ter 2 remotas para poder fazer isso, sistema de segurança com o Profinet e o ProfSafe. Eu poderia levar um único cabo, abrir uma única remota, e aí nessa remota eu vou colocar os módulos standards e os módulos safety, fail-safe, como você queira, desse mesmo equipamento. E aí eu estou otimizando toda a minha infraestrutura. E, na minha opinião, essa é a grande vantagem, inclusive é a arquitetura mais interessante a ser feita. Todas as demais arquiteturas são válidas, tá? É meramente uma questão de você estar fazendo apreciação, nem tanto de risco, porque em termos de apreciação de risco, índices de confiabilidade, níveis de segurança, categoria e SIL, todos eles podem atender o mesmo nível. A diferença aqui, a gente está falando de uma análise sobre a parte de custo, a flexibilidade da sua instalação em si. Legal? Muito bem. E aí, como é que eu poderia transformar um sistema safety, um sistema standard num sistema safety em 3 passos básicos, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um sistema completamente convencional, com minha parte de sensores, os meus equipamentos para monitorar o processo, eu tenho a minha CPU, a minha rede ainda convencional, legal, e eu tenho aqui os meus atuadores, as minhas remotas ali, os meus equipamentos para mandar ligar e desligar o processo. Então isso aqui é um sistema convencional. E aí me chega, por exemplo, de repente, uma ordem da diretoria ou uma recomendação aí do Ministério do Trabalho dizendo, olha, essa máquina, essa prensa, esse torno, o que quer que seja, ele não tem nenhum sistema de segurança, você precisa implementar medidas adicionais de segurança. Então você poderia comprar um sistema completamente novo, sistema independente, ou então, baseado no que a gente está falando aqui hoje, você pode implementar e adaptar essa máquina com pequenos passos, sem custos proibitivos e atender às legislações aí, seja do Ministério do Trabalho ou até recomendações e políticas internas da sua empresa. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é mudar os módulos de I/O, a parte de hardware em si, né? Então, o que eu vou precisar fazer? Onde eu tinha módulos meramente standards, eu preciso adicionar módulos e equipamentos adequados para funções fail-safe. Lembrando, por que um módulo tem função de fail-safe? Porque ele tem algum tipo de circuito, algum tipo de uma característica eletrônica para se auto-monitorar e caso ele tenha uma falha, ele vai te informar isso, adicional ao que ele já fazia anteriormente. Então, eu adicionei os módulos fail-safe, tanto na parte de entradas, saídas, quanto na própria CPU que vai executar esse programa. Segundo passo, e o mais importante para nós da PI aqui nesse momento, tá?
você precisa que a sua rede em si suporte funções de segurança. Não adianta de nada você ter módulos eletrônicos com essa capacidade, mas você não consegue transmitir esses dados de forma segura ou então detectar que esses dados, ao serem enviados na rede, eles tiveram algum problema de envio ou sequenciamento ou perda de pacotes, por exemplo. Legal? E aí, por último, você vai fazer um programa, você vai adicionar um programa safety a essa CPU. Lembrando, quando eu tenho um programa safety, tudo é safety, tá? Inclusive a execução do bloco ou a execução dos programas, eles são feitos de tal forma que se a sua execução do programa ele não tiver consistente, de repente o seu programa teve um erro de acesso a uma memória interna, tá? Ou ele executou uma lógica de forma errônea. E aí o sistema consegue detectar isso, tá? Ele tem até em alguns casos, um duplo poder de processamento, onde o mesmo programa é executado em duas CPUs diferentes, na realidade em dois processadores diferentes, e que se esses processadores chegarem a resultados diferentes, o sistema safety vai identificar. Lembrando, o sistema safety, você atuou uma botoeira, ele tem que desligar alguma coisa ou levar uma máquina a uma falha segura. O sistema safety, se ele perceber que algo não está íntegro da entrada ao programa e as saídas, ele vai sozinho para o modo de segurança, de forma a garantir que esse processo está em condição segura ou evitará um acionamento indevido quando necessário. Beleza? Muito bem, melhor do que falar é mostrar. Então aqui agora a gente entra para a parte de demonstração. Então eu tenho aqui hoje uma aplicação Profinet com ProfSafe, legal? Aonde eu teria várias formas de mostrar isso. Eu vou mostrar da forma direta indo direto ao ponto, para garantir aí um melhor tempo, inclusive na parte de cybersecurity. Então, o que eu tenho hoje aqui, pessoal? Eu tenho aqui hoje um kit, tá? Que está comigo, onde eu tenho, inclusive já estou online nesse kit, eu tenho uma CPU rodando um sistema safety, eu tenho remotas standards e tenho equipamentos standards e safety nessa arquitetura, tá? Esse kit é físico, ele está aqui na minha frente. O que é importante? Ele não deixa esse sistema de ser um sistema Profinet em nenhum momento. Então, tudo aquilo que a gente vem fazendo até agora, ao longo dos últimos módulos, a gente continua reutilizando. Como é que eu faço endereçamento de módulos em Profinet? Atribuição de nomes em Profinet? Anel em Profinet? Tudo isso é a mesma coisa, não muda em absolutamente nada, você não vai jogar esse conhecimento fora. A diferença é que o ProfSafe te dá alguns recursos adicionais em cima do Profinet. E aí vamos ver alguns desses recursos adicionais, tá? Então aqui eu tenho, na minha arquitetura, um equipamento, né, que inclusive eu acho ele muito interessante, onde minha ideia aqui não é fazer propaganda, mas eu gostaria de citar ele, é uma botoeira Profinet de emergência, tá? Então eu vou mostrar a foto dele aqui, só para vocês saberem, eu peço desculpa, não tem nenhuma câmera, mas isso aqui é isso aqui é uma botoeira de emergência em Profinet. Então, eu não precisaria pegar essa botoeira de emergência, pegar os sinais físicos dela e levar até uma remota de segurança. Por quê? Porque ela já é um equipamento de segurança com Profinet embaixo dela. Então, se eu plugar um cabo Ethernet aqui e ligar um controlador Profinet e eu quiser comunicar com essa botoeira de emergência, é tudo que eu preciso. Então, basicamente, eu entro com alimentação e cabo Profinet. O resto, tudo já está implementado nela, mesmo as funções de segurança. Por que eu coloquei essa botoeira de emergência? Uma questão óbvia, né? Porque a gente está dentro do curso aqui de Profinet Online Academy, falando de ProfSafe, mas eu gostaria de ser um pouco provocativo. Acho que uma das poucas vezes que eu vou ser provocativo nesse Online Academy, nesse Profinet Online Academy. Muitas vezes nós da PI já fomos deparados aí com inverdades sobre o Profinet, pessoas dizendo, olha, é muito difícil, é muito caro desenvolver um módulo Profinet. E isso tudo é uma guerra de marketing, né, pessoal? Quase uma guerra de fake news, né, que o Brasil, inclusive, está se transformando aí numa grande potência de fake news. Ter uma botoeira de emergência em Profinet fazendo funções de segurança já ajuda por si só a desmistificar isso. Imagina que se eu fosse fazer uma botoeira de emergência em Profinet e isso custasse milhares de reais, dezenas de milhares de reais, ninguém ia comprar. Quem é que vai comprar uma botoeira em Profinet cara? Né? Então aqui mostra que realmente não é difícil implementar Profinet em equipamentos e isso pode ser feito até de forma muito simples como uma botoeira de emergência, né? Mesmo que essa botoeira requeira o ProfSafe. Esse equipamento, eu acho que ele foi
desenvolvido de uma forma inteligente, porque ele acabou complementando. Essa botoeira já tem entrada também para a parte de potenciômetro, então ele tem uma entrada analógica, ela pode fazer um varal de botoeiras, então de repente você quer colocar várias botoeiras em série, sinalizadores, LEDs, chave seletora, você consegue através de um flat cable fazer aqui uma série de equipamentos e por aí vai. E ele também tem algumas entradas convencionais, ou seja, essa botoeira de emergência, ela é já uma remota em Profinet, com sinais convencionais e ProfSafe, e é por isso que eu tomei a liberdade de utilizá-la nessa demonstração, tá? Mas longe de mim querer ficar fazendo sua propaganda, a ideia aqui é mostrar o quanto o Profinet ela é simples de ser implementada. Então, olhando aqui na parte da botoeira, eu tenho a cabeça de rede da botoeira de emergência em si, onde as funções de segurança e as funções standards todinhas são programadas por aqui. Então, normalmente, nas funções de segurança de um equipamento Profinet, quando você tem ProfSafe, geralmente ele fica aqui com essa indicação em amarelo, tá? Onde você pode fazer diversas atribuições de parâmetros. Então, você vai ter equipamentos com mais parâmetros ou menos parâmetros. Onde é que estão descritos esses parâmetros? Vamos lembrar, o arquivo GSD-ML é o arquivo que todo dispositivo Profinet tem que ter e vai te informar o que ele faz, né? Então, aqui é uma botoeira de emergência, não tem muito aqui o que eu ficar adicionando, tá? Até porque toda a consistência dela, vamos chamar de consistência, é a característica que ela tem de trabalhar, fazer discrepância de sinais. É uma botoeira com 2 acionamentos mecânicos, então a discrepância de acionamento já é feita por ela mesma, tá? Então, se um acionamento mecânico dessa botoeira acontecer e o outro não, eu tenho um problema de discrepância, e isso leva a própria botoeira para uma condição de falha segura, ela vai me informar. E aí aqui eu tomei a liberdade, até para facilitar a minha vida, de ter aqui, insere alguns botões, algumas chaves seletoras, para eu poder fazer uma certa lógica, tá? Então, todos esses sinais do ProfSafe, eles vão ser enviados via rede Profinet para minha CPU, e na minha CPU eu vou ter um programa safety, né, onde esse programa safety é o mais simples quanto possível. Primeiro, né, vamos dar uma observada, tudo aqui que estiver em amarelo refere-se a funções safety, tá? É um padrão. Inclusive, existem blocos, quando você tiver uma CPU, né, um fornecedor trabalhando com safety na parte de programa, geralmente esse fornecedor ele vai ter uma biblioteca safety para funções básicas ou até funções específicas. Então aqui eu estou mostrando as funções básicas, como é que eu faço o monitoramento de uma botão de emergência, como é que eu faço o monitoramento de uma porta de segurança, como é que eu faço um BIM manual e por aí vai. Mas eu já poderia ter uma biblioteca dedicada para a parte de prensa. Eu tenho uma prensa hidráulica, então já existem blocos certificados, o mais importante é a palavra aqui é certificados, para poder fazer a segurança dessa prensa. Então, no meu caso aqui, o que eu estou fazendo? Como aplicação, eu tenho um bloco que vai estar monitorando uma botoeira de emergência, eu digo para ele qual é o sinal da botoeira de emergência que vem lá do Profinet, né? Vem via ProfSafe e Profinet, e eu disse que essa botoeira de emergência, ela precisa ter um reconhecimento. Então, ou seja, se alguém atuar ela, você não normaliza, você não libera a execução do processo enquanto alguém não reconhecer que a botoeira de emergência foi pressionada. Então, o bloco de segurança tem um pino para isso, tá? Veja, o pino de reconhecimento não é safety, não precisa ser safety. Da onde está vindo esse pino de segurança? De uma chave seletora que está ligado aqui na minha arquitetura via Profinet. E aí o bloco de segurança me dá 2 sinais de segurança, um indicando qual é o status do botão de emergência, se ele foi pressionado ou não, e qual é o status do reconhecimento. Eu quero saber isso. Por quê? Porque quando o botão de emergência estiver pressionado, eu vou acionar o LED da própria botoeira de emergência. Márcio, dá para fazer isso, pessoal? Como virou sinal em Profinet, se eu quiser fazer que sinal pisque, se eu quiser colocar esse sinal aqui para ter uma característica visual, eu faço isso do jeito que eu quiser. Por quê? O sinal, ao ser Profinet, ao estar disponível na lógica, você faz o que você quiser. O que é interessante, olha? O status de atuação da botoeira de emergência é um sinal safety, mas o LED que eu estou indicando aqui na botoeira de emergência em si, o fundo dela, né, é um sinal convencional, é uma eletrônica convencional que ela tem ali, legal? Da mesma forma, se tiver uma necessidade de reconhecer esse botão de emergência, eu estou acionando um outro LED aqui no meu kit, que de novo é um sinal em Profinet, é uma outra lâmpada, né, que está ligada aqui em Profinet, um LED ligado em Profinet. Por quê? Porque o operador vai saber, opa, enquanto esse LED estiver aceso, eu não consigo ligar a máquina novamente, né, indicando para o operador que ele precisa fazer uma ação de reconhecimento. E por último, e talvez mais importante, tá? Eu estou monitorando essa botoeira de emergência de tal forma que se ela passivar, ou seja, se ela for para uma condição de falha segura, evidentemente
evidentemente, no processo real, eu desligaria a máquina, né? Como eu não tenho máquina nenhuma aqui para desligar, eu estou indicando num outro LED também via Profinet, dizendo, olha, você precisa fazer um processo de reintegração, que a gente chama, né? Você tirar o sistema do modo passivo. Então, eu tenho 3 indicações, com uma simples botoeira. Eu tenho a indicação da botoeira ligada, eu tenho a indicação que falta reconhecimento e eu tenho a indicação de que eventualmente tem uma falha, eu preciso reconhecer, tá? E aí existe um botão de reintegração, que quando eu ativar ele, eu consigo normalizar o sistema e tirar o sistema da falha segura, legal? Infelizmente eu não tenho uma câmera aqui, então eu vou tentar sinalizar algumas condições para vocês, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é, eu vou acionar a botoeira. Então a botoeira está acionada, legal? E o que está indicando para mim na parte de software e na parte visual? Primeiro, o fundo dela está acionado, então, ou seja, o operador sabe que a botoeira está acionada. Eu vou tirar a botoeira de emergência, e aí o que aconteceu? Aqui embaixo, inclusive, aqui embaixo, e no LED para mim, está me indicando o seguinte, olha, essa botoeira ainda continua atuada. Por quê? Porque falta fazer o reconhecimento. Então, quando eu pressionar o botão de reconhecimento aqui, reconheci via Profinet, o LED apagou e o botão de indicação de reconhecimento saiu, né? Tudo normal. Então, é o básico do que deveria ser feito. Qual que é o ponto principal aqui agora? O ponto principal aqui agora é na hora que eu tiver uma situação aonde esse módulo venha a passivar, que é o objetivo final aqui do ProfSafe em si. Então, a primeira passivação que eu vou fazer é a mais básica de tudo, tá? Eu tirei o cabo Profinet da botoeira de emergência. Então, existe aí uma indicação, eu estou acessando o servidor web dessa CPU, o servidor web da CPU me disse, olha, esses módulos não estão comunicando. Então, agora eu vou voltar com o cabo aqui de comunicação dessa botoeira de emergência. Então, logo ele monitora que a comunicação voltou, o que aconteceu? Todos os demais módulos aqui estão comunicando dessa botoeira de emergência, menos a própria funcionalidade de safety dela. O que ele está me dizendo? Olha, essa botoeira de emergência, esse sinal está passivado. Por que ele passivou? Ele passivou justamente porque eu tive uma falha de comunicação ProfSafe. Ou seja, a comunicação caiu, voltou. O que no Profinet sozinho é uma situação normal, vamos dizer assim, a comunicação volta e o sistema está operativo, com o ProfSafe você tem um pouquinho mais de exigência. Ou seja, o módulo de segurança falhou, parou de comunicar, voltou a comunicar, ele entra passivado, ou seja, você não pode utilizar mais ele, ou então se fosse uma aplicação real, eu estaria usando esse sinal para levar a máquina para a condição segura. Se o operador tentar partir a máquina agora, não parte. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um processo de reintegração, que eu estou fazendo através da minha chave seletora, legal? Então eu dei um processo de reintegração, e aí a botoeira agora está normalizada. Existe uma situação onde essa falha ela vai ser extremamente crítica. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Esses 2 sinais que eu tenho aqui agora é a própria botoeira de emergência, tá? Então, até mostrando para vocês que ela tem 2 acionamentos mecânicos em si. Então, eu vou acionar a botoeira de emergência e agora eu vou gerar uma discrepância, tá? Espero que eu não quebre a botoeira, mas eu tenho que fazer aqui forçadamente, eu vou deixar somente um sinal atuar. Vamos ver lá se eu consigo. Então, opa. Somente um, legal. Deu a discrepância, o que acontece? Se eu observar aqui agora, no módulo, no servidor web, nos diagnósticos da CPU em si, o que ele está me dizendo, então? Ele está me dizendo o seguinte, olha, esse módulo está passivado, tá? E por que ele foi passivado? Ele foi passivado justamente pela questão de discrepância. Agora, para eu poder fazer a reintegração desse módulo, é uma coisa um pouco mais complexa. Por quê? Porque a mecânica dele falhou. Como é que você vai confiar na botoeira de emergência que mecanicamente ela está falhando? Então eu preciso fazer um acionamento dessa botoeira de emergência de novo. Por quê? Porque aí, nesse caso, o sistema vai garantir que mecanicamente ela está correta e só depois de eu fazer um acionamento mecânico é que eu consigo fazer a reintegração. Porque nesse caso não foi o cabo Profinet que falhou, a mecânica interna, a eletrônica interna do módulo passou a falhar. Então, ou seja, poderia ser um indicativo que esse equipamento, ao longo do tempo, você pode não confiar nele. Nesse caso aqui agora, eu tive que me pendurar na botoeira de emergência para gerar essa discrepância mecânica, né? Na prática, um sistema de safety, né, ele teria que ter uma robustez mecânica muito grande, tanto mecânico quanto eletrônico, para realmente ser um equipamento confiável. E é por isso que a gente passa a ter equipamentos categorizados. Por que um determinado contator ele é categorizado? Por que uma botoeira, um monitoramento de porta, um fim de curso ele é categorizado? Porque a construção dele é diferente, justamente para evitar esse tipo de situação. Você não pode gerar uma discrepância numa botoeira tão facilmente, e aqui eu tive que literalmente me pendurar na botoeira para gerar essa discrepância. Legal até aqui? Muito bem, então vamos só voltar aqui na nossa agenda, né? Então,
a gente fez aqui a demonstração do Profinet com o ProfSafe, né, e demonstramos algumas situações na prática. E aí eu pediria para vocês responderem uma pergunta, né, que inclusive eu deveria ter mandado essa pergunta anteriormente, só para eu também saber a experiência de vocês. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui na minha frente. A pergunta que eu faço é a seguinte, relacionada à parte de safety, tá? Quais as arquiteturas safety você costuma utilizar? Você usa sistemas standard e safety totalmente separados? Você usa uma única rede de comunicação, porém módulos safety separados? Ou você usa uma única rede de comunicação com módulos safeties e standards aí combinados tudo em um só? Peço para vocês responderem, enquanto isso eu tomo a minha aguinha e a gente já vai para os próximos passos. Legal, bastante gente votando. Acho que o resultado vai ser interessante, hein? Não vou dar spoiler ainda para não influenciar vocês. Pelo jeito todo mundo já votou. Então, 3, 4, 5 e foi. Vamos lá, vamos compartilhar. Olha que interessante. Da audiência, daqueles que trabalham com safety, evidentemente, né? 29% ainda separa as aplicações standards e safety, tá? Isso pode ser por uma questão cultural, uma questão técnica. Se for técnica com Profinet, saibam que vocês podem mesclar. 21% trabalha com uma única rede, ou seja, um único barramento, um único cabo, mas os módulos ainda são separados, tá? Isso pode ser tanto em termos de CPU quanto em termos de I/O. E 50%, uma resposta muito interessante, trabalha com uma única rede de comunicação com módulos combinados, ou seja, tudo num só, tá? E eu, particularmente, acredito que essa última opção é a mais interessante, técnica e economicamente. Técnica porque fica mais fácil de fazer a aplicação, as interações, as lógicas em si, né? E economicamente porque realmente você pode pagar um pouquinho a mais no módulo, talvez, que tenha a função de safety incorporado, essa possibilidade de trabalhar com safety e standard ao mesmo tempo, mas você tem uma abrangência e um leque de combinações absurdas. Um ponto importante, pessoal, não abordei, nem vou abordar de maneira nenhuma, como é que eu atinjo eletronicamente ou eletricamente uma categoria 4 SIL 3, tá? O safety em si não tem a ver só com a aplicação, só com a rede de comunicação, só com o módulo. Em alguns casos, até a forma como você liga ele eletricamente, colocando, por exemplo, separação de potenciais de energia, isso influencia no nível de categoria que você pode atingir. E é por isso que eu digo, o conceito do safety é muito simples. Né? Tudo que a gente fez aqui é relativamente simples. Agora, você dominar quando que eu tenho que colocar uma separação elétrica entre os módulos, inclusive no barramento interno, quando é que eu tenho que colocar um contator em série com inversor de frequência e por aí vai. Tudo isso vem das normas para atingir certos níveis. E aí, realmente, eu peço desculpas, eu não teria como abordar todos esses módulos, né, todas essas combinações em um único evento. Legal? Muito bem, indo aqui para o nosso próximo passo. Bom, agora falar de cybersecurity com o Profinet. Então, a ideia de cybersecurity também, na minha opinião, é muito simples, né? E os conceitos são relativamente simples, as tecnologias estão existentes. Talvez a dúvida é como é que eu aplico o cybersecurity numa rede industrial. Então, falar de cybersecurity, talvez a melhor forma de você trabalhar cybersecurity é você abordar que cybersecurity não existe somente uma tecnologia, existem várias arquiteturas possíveis. Inclusive, hoje, né, se trabalha muito com o conceito de cybersecurity, com defesa em profundidade, onde a ideia é, eu tenho um bem, um equipamento, ou o que eu quero proteger, o meu sistema industrial, o meu sistema de controle, e eu tenho um atacante. Esse atacante quer ganhar acesso a esse sistema para simplesmente dizer que ele é bom, ou então simplesmente ele quer ganhar dinheiro. Ele vai parar uma planta e ele quer ganhar dinheiro com essa parada de planta porque ele vai extorquir dinheiro. Tá? Isso, inclusive, sequestro de planta, sequestro de equipamentos industriais foi uma forma dos hackers, né, monetizarem a cibersegurança. Como é que eu ganho dinheiro, né? Já que eu sou um atacante, eu não quero mais ficar quebrando as coisas, agora eu quero ganhar dinheiro. Então, o sequestro de plantas é algo que pode se tornar realidade. Na realidade, já existem relatos, já houve casos aí onde realmente plantas foram sequestradas mundo afora, tanto para fins de extorsão de dinheiro como questões de guerras geopolíticas, né? Tirando essa questão política e comercial de lado, então, eu quero proteger esse equipamento, eu vou colocar diversas camadas diversas camadas de segurança em volta desse equipamento, para impedir a vida desse cara, para dificultar a vida desse cara, que ele não me ataque tão facilmente. Lembrando, não existe sistema 100% seguro, isso é utópico, é um unicórnio. Então, para isso, eu vou colocar diversas camadas. Quais camadas, Márcio? Eu poderia falar de segurança da planta, onde eu vou dificultar, de repente, para o cara me invadir, ele tem que adentrar na minha planta. Então, eu vou colocar muros, eu vou colocar cercas, controle de acesso biométrico. Então, você tem proteções físicas de acesso à sua planta.
Assim como também, de repente, essas proteções físicas poderia ser um simples fechar um painel, né? Como a gente fechar um painel e trancar. Como é comum, ou relativamente comum, a gente enxergar nos dias de hoje painel de automação em áreas críticas que não tem nenhum tipo de proteção física. O que tem no painel de automação? Equipamentos industriais, suítes. Então, eu tenho um acesso físico fácil ao seu painel, não adiantou você ter uma cerca, né, um acesso biométrico, você teria que também proteger os seus ativos. Em TI, a gente coloca equipamentos de TI em sala cofre. Equipamento de automação não dá para colocar uma sala cofre, mas ele pode ser trancado, né? Então, é uma segurança física também. Em termos de segurança de redes, eu poderia colocar firewall, fazer segregação de redes, utilizar VPNs, né? Então eu estou protegendo o acesso à rede. E depois eu vou fazer a segurança do sistema, onde eu vou, por exemplo, utilizar antivírus, whitelisting, eu vou fazer gerenciamento de usuário, vou desabilitar serviços não utilizados na automação. Exemplo, eu tenho um servidor SCADA e esse servidor SCADA tem um servidor FTP habilitado para troca de arquivos. Legal, bacana. Você troca, você pega algum arquivo do seu servidor SCADA via FTP? Não, não pego. Então por que você vai deixar isso habilitado? Não deixe habilitado algo que você não vai usar. Por quê? Muito provavelmente esses serviços não utilizados podem ser explorados por um atacante. Tá? E isso que é o que a gente chama de fazer hardening, desabilitar portas Ethernet não utilizadas, desabilitar serviços não utilizados. Dificulte a vida desse cara. Essa é a nossa função. Aonde que o Profinet ele trabalha aqui com a solução de segurança? Muito na parte de rede, até porque o Profinet é uma solução de redes. Então a gente recomenda e trabalha tecnologias de proteção de redes para evitar um ataque, que um ataque seja perpetuado. O importante, existe uma máxima em termos de segurança. Quem tem somente um, não tem nenhum. Então não adianta eu ter só, eu tenho um firewall, e aí eu estou protegido. Pessoal, se esse firewall for comprometido, você está exposto. Então, normalmente se coloca uma ou mais camadas de segurança. Quantas camadas eu vou colocar, Márcio? Depende de uma análise de risco. Da mesma forma que nós fazemos uma análise de risco para determinar se eu tenho que usar uma, duas, três botoeiras, se são contator em série com um sistema de acionamento, né, para garantir um certo nível de segurança operacional, em termos de cybersecurity, é a mesma coisa. Você tem que fazer uma análise de risco e existem várias formas, metodologias para criar uma análise de risco em termos de cybersecurity, para saber se eu vou utilizar um firewall, dois firewalls, se eu vou usar firewalls mais antivírus e por aí vai. Legal? Obviamente, por quê? Porque isso aqui tem custo. Se você for implementar todas essas camadas possíveis e imagináveis, prepare o bolso. E nem sempre elas serão necessárias. Por quê? Porque às vezes o bem que você está protegendo, você vai aceitar que certos riscos de invasão são aceitáveis. É duro dizer isso, mas é assim que se trabalha. Algumas situações você não vai proteger porque não vale a pena economicamente. Você aceita que aquilo pode acontecer. Então você faz uma análise levando em consideração o impacto de um risco, se ele for explorado, qual é a probabilidade desse risco em si, né, ser explorado e efetivamente os custos. E aí você vai determinar certos riscos, eu vou assumir que ele existe. Não dá para proteger de todos os riscos possíveis e imagináveis, legal? E aí eu faço uma pergunta para eu conhecer vocês. Desses sistemas de segurança que nós estamos, aqui colocando, primeiro, eu gostaria de saber, alguém aqui já trabalha com cybersecurity da mesma forma? Tinha pessoas que trabalhavam com a parte de segurança, de safety, né? E aqui eu faço a mesma pergunta. Alguém aqui já trabalha com um sistema de cybersecurity? Sim ou não? Até para a gente dosar um pouco aqui o que a gente vai falar em virtude do horário, né? Hoje, aí, em função dessa questão do horário de verão, essa coisa meio maluca que nós passamos aqui no início do evento, com certeza a gente vai estourar um pouquinho o horário do evento, né, o período do evento, mas eu espero que vocês entendam, tá? E colaborem com a gente. Então, praticamente quase todo mundo respondeu. Eu vou compartilhar aqui com vocês os resultados, tá? Então, primeiro, da turma que aqui está, da nossa audiência, 72% aqui não trabalha com cybersecurity, ou seja, foi quase que o inverso de safety. Muita gente do ambiente industrial já trabalha com safety de uma forma ou de outra, mas em termos de cybersecurity, a grande maioria não trabalha. E, inclusive, é aonde estão grandes oportunidades, né? Porque começam a surgir normas, inclusive amparadas aí pela IEC, pela ISA, vem fazendo um excelente trabalho de conscientização e desenvolvimento de normas industriais em termos de cybersecurity. Legal? E dessas camadas de segurança, para quem já trabalha com cybersecurity, né? E aí eu lanço uma pergunta aqui. Quais das camadas abaixo você já utiliza? Aqui observem, por favor, são uma pergunta de múltiplas respostas, tá ok? Então você tem aqui firewalls, VPN, antivírus, whitelisting e DPS, né, que são sistemas de detecção e prevenção de invasões, detecção de anomalia,
também uma plataforma muito utilizada em ambientes de TI e que estão migrando para a parte de TA, de automação, e monitoramento de redes. Então, vamos ver aqui o que seria mais comum, tá? E, por gentileza, peço que coloquem aí de forma muito aberta. Inclusive, se utilizar mais de uma, não tem problema, pode responder. Legal? Muito bem, então acho que a grande maioria aqui já respondeu. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, 50% utilizam firewalls. Pessoal, ótimo, mil maravilhas usar firewalls, tá? Firewalls e VPNs, né? Só lembrar, são apenas uma das camadas de segurança, né? Até porque, por exemplo, firewall, né? Se você tiver um vírus que explora uma vulnerabilidade conhecida, né? E o firewall não consegue detectar essa vulnerabilidade, muitas vezes a gente até brinca, o firewall só vai transformar ou só vai transportar o vírus de forma segura. E existem situações como essa, Márcio? Existem. Existem vírus que conseguem se infiltrar como um pacote válido na rede, ele vai passar pelas regras de firewall que você criou, dependendo dessas regras, e aí ele consegue passar pelo firewall como se fosse um pacote seguro, mas na realidade ele eu uso o vírus para generalizar, tá? Mas na realidade ele está carregando algum tipo de malware, algum tipo de ataque. E é por isso que os firewalls continuam evoluindo, mesmo nos dias de hoje. Existem firewalls aí que a gente chama firewalls de próxima geração, de next generation, né? Que ele consegue analisar até o que está sendo transmitido. Então ele não faz uma regra do tipo IPA pode conversar com IPB. Isso aqui a gente está falando de uma regra de camada 3 e 4, né? Que a gente fala. Ele consegue nos firewalls de next generation, firewalls mais avançados, ele consegue monitorar o que está sendo transmitido. Então ele fala, opa, IPA está comunicando com o equipamento de IPB, mas o que ele está transmitindo é uma vulnerabilidade a um vírus conhecido. Então o firewall pode tomar a decisão de bloquear. Então, só para falar que existem aí várias opções, inclusive de firewalls. Antivírus, whitelist é mais comum. Antivírus, whitelist, aí, em alguns momentos pode ser o terror da automação, né? Alguns softwares não se dão muito bem em termos de automação com antivírus e whitelist. Isso hoje em dia já muda bastante, mas no passado era um pesadelo, né? Quase que proibitivo usar um antivírus no ambiente industrial. E DPS, detecção de anomalia, monitoramento de rede, 11%, até relativamente comum, que são ferramentas mais sofisticadas, mas a vez que nós temos aí 11% de pessoas que responderam que usam, e nenhuma camada, 31%. Pessoal, essa pergunta de nenhuma camada, eu coloquei propositalmente, tá? Não se citam excluídos, é uma realidade. Muitas empresas ainda não têm nenhum tipo de proteção de cybersecurity no ambiente industrial. E aí o que acaba acontecendo? Se nós estamos falando de redes industriais, né, em direção à digitalização, indústria 4.0, você ter um ambiente altamente conectado numa rede não protegida pode sim ser uma situação catastrófica. Ainda mais numa situação onde nós temos interesses geopolíticos, comerciais envolvidos, ou até mesmo questões aí de empresas ou grupos que podem querer ganhar dinheiro com a sua empresa, te atacando. Uma rede que não era conectada agora é conectada, ela pode sofrer um ataque e a sua produção pode parar se ela não estiver devidamente protegida. Então não é algo mais que a gente possa colocar como opcional. Né? Falar de cybersecurity em ambientes industriais deveria ser mandatório. Tem que fazer parte das políticas de toda empresa. E não é aquela história, daqui, vamos fazer o projeto. No final, a gente implementa cybersecurity. O projeto já tem que nascer com cybersecurity. Assim como um projeto nasce com a parte de safety, ele tem que nascer com a parte de cybersecurity. E é por isso que a gente colocou esses temas cybersecurity, safety no mesmo webinar, mesmo correndo o risco aí de ser um webinar um pouco mais longo. Legal? Muito bem. E aí, como eu havia dito, no anseio de facilitar a vida de todos, fornecedores de automação industriais, integradores de sistemas industriais e clientes finais, a grande maioria aqui das pessoas que aqui estão sendo criadas normas regulamentando ou recomendando práticas de cybersecurity em ambientes industriais. Então, a ISA 99 e a EC 62443, né, a evolução uma da outra, está se tornando quase que uma referência obrigatória nesse mundo, legal? E dentro disso, você tem várias recomendações e várias situações previstas nessas normas. Uma que me chama muita atenção é o capítulo 7261 aqui, né? Essas normas são relativamente grandes, mas essa prática de implementação diz bem claro o seguinte: redes real-time ou comunicações real-time industriais, ela deveria ser focada no ambiente mais baixo da automação, ou seja, mais próximo do chão de fábrica, e dentro dessas redes você não deveria ter proteção nenhuma dentro dessa rede real-time, né? Como por exemplo uma rede Profinet ou outros protocolos real-time aí nos dias de hoje.
E aí o que acontece? Então você não protege nada lá dentro, mas o acesso interno e externo a essa rede, aí você coloca uma proteção perimetral, uma proteção de borda. Bom, as normas geralmente são muito focadas, né, em textos, né, e eu prefiro trazer isso aqui para um ambiente mais gráfico. Então, o que diz esse capítulo em específico? Quando você tiver uma automação, você divide essa automação em células, ou seja, eu tenho uma máquina, eu tenho um processo, eu tenho uma área onde eu vou criar uma célula de automação segura. Então, ali dentro eu vou ter IHM, eu vou ter switches, eu vou ter remotas, eu vou ter inversor de frequência, vou ter o que você quiser, legal? Dentro dessa célula, você acredita que essa rede é confiável e não protege nada. Márcio, mas eu não vou proteger nada? Pessoal, é o seguinte, não se iludam. Algumas proteções que você põe em redes industriais pode dificultar o funcionamento da própria rede. Vamos dar um exemplo? Ah, esse instrumento aqui queima. O que acontece? Você vai no almoxarifado, pega um novo e coloca no lugar. Se questões de endereçamento de redes, MAC address e mais um monte de coisas, ao substituir o equipamento, né, o sistema, a rede, tem que reconhecer automaticamente e reconfigurar a rede automaticamente. Quando você faz algumas regras, principalmente regras de firewall baseadas em MAC address, por exemplo, quando você troca um equipamento e põe um novo, o MAC address muda. Você não tem como garantir que o MAC address vai ser o mesmo. Aliás, nem deveria ser o mesmo. Então, nesse caso, você ter no meio da sua rede de automação um firewall protegendo um dispositivo baseado em MAC address. Quando o MAC address queima, ou quando o dispositivo queima, você põe um novo, o MAC address muda. Se você colocar um novo equipamento no lugar, esse dispositivo não vai ser automaticamente reconfigurado. Mas você quer isso na automação, porque é muito legal ter isso na automação. Imagina que à meia-noite de Natal um equipamento queimou. Queimou, você vai no almoxarifado, pega um novo, né, o operador do turno, o mantenedor do turno, coloca no lugar e o dispositivo é automaticamente reconfigurado. Inicialmente, isso é muito bom para automação, mas em termos de cybersecurity, isso é ruim, porque significa que qualquer equipamento que você colocar na rede, eventualmente pode ser reconfigurado automaticamente. Em termos de cybersecurity, algumas pessoas podem falar, não pode ser tão fácil, mas espera aí, agora a gente tem uma briga. Cybersecurity diz que não pode ser tão fácil. O pessoal de automação e processo diz, não, tem que ser fácil sim. E é por isso que a norma IEC 62443 diz muito claramente, sistemas de proteções não devem impedir o funcionamento normal da rede de automação. E é por isso que a única forma que você tem como fazer isso é admitir ou aceitar que essa rede ela vai ser considerada como segura. Você não vai impedir em nada o funcionamento dela e todo o acesso dessa rede para fora ou de fora para essa rede, aí você vai passar por camadas de segurança. Ou seja, se tiver alguém aqui no ambiente de fora tentando invadir a rede, uma ou mais camadas tem que impedir esse acesso. Se alguém, porventura, entrar nessa rede, não deveria, né? Lembra que eu falei? Tem que ter uma proteção física, uma segmentação de rede, alguma coisa para fins de segurança, para impedir um acesso interno nessa rede. Mas vamos imaginar que eu pluguei meu cabo aqui no switch, aqui dentro dessa rede. Se eu entrei aqui dentro, não deveria, tá? Mas eu entrei, eu não deveria jamais ganhar acesso externo, porque senão eu estou começando a pegar informações daqui de dentro e levar para fora de uma forma não autorizada. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que diz as normas industriais. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre o quanto a gente protege e o quanto a gente impede o funcionamento da rede. Então, existem práticas que vão e recomendações que vão nos auxiliar nessa medida. Mas vale lembrar, né? Não existe somente uma forma de fazer isso. Então, essa separação em células, segregação em células e principalmente a adoção de tecnologias que permitem essa separação de uma forma lógica e funcional o mais adequado quanto possível para o ambiente industrial é extremamente salutar. Isso, inclusive, vai acontecer aqui agora, na hora que eu tiver... Imagina que eu tenho a minha fábrica com várias células. E aí, como é que eu faço, Márcio? Como é que eu faço uma célula de automação, uma parte fabril, comunicar com uma outra célula de automação, uma outra parte fabril? Então, as redes internas de cada célula eu considero como segura. A interligação entre células eu considero como não seguro. Alguém pode vir aqui e comprometer a comunicação. Então, o que acontece? Cada célula, ao ter a sua proteção de borda, que eu estou aqui representando por um firewall, mas poderia ser diversos outros sistemas, então, cada célula vai ter uma porta de entrada, vai ter um equipamento responsável por segurar a pancada caso alguém esteja tentando fazer uma invasão. Eu estou falando Fire, mas volto a dizer, vou ser repetitivo e prolixo. Você pode implementar diversas camadas, não somente uma. Bom, Márcio, mas eu poderia ter tudo isso aqui numa rede só? Poderia, só que aí você vai considerar que tudo isso aqui é uma grande célula. Então, a separação entre pequenas células, grandes células e por aí vai, isso
é interessante fazer uma análise de risco e você assumir, para mim vale mais a pena que cada máquina seja uma célula, ou então um conjunto de máquinas seja uma célula, a minha fábrica inteira seja uma célula. É aqui que você tem que determinar o quanto você quer investir e quantas camadas a gente vai colocar. Uma pergunta, e aí como é que eu ia fazer isso na prática utilizando as redes industriais existentes? Tá? Então, dentro da célula, né, a gente, obviamente, como PI, a gente vai defender o Profinet como acesso interno às suas células, à sua rede real-time, que inclusive é o objetivo do nosso evento. Porém, na hora que eu tiver uma necessidade de comunicar uma célula com outra célula, uma máquina com outra máquina, por mais que seja possível fazer isso via Profinet, nós temos que admitir que existem protocolos industriais com melhores capacidades de segurança, até porque eles já foram desenvolvidos com essa prerrogativa. E qual é o principal protocolo de integração industrial com funções de segurança no dia de hoje? É o velho e bom OPC. Ô, Márcio, aquele velho e bom OPC de 10, 20 anos atrás? Não. Então, o velho e atualizado OPC, UA. O OPC UA vem para resolver vários problemas, principalmente nessa questão de interligação entre equipamentos diferentes, fornecedores diferentes, integração que a gente chama de horizontal e vertical, legal? E ele faz isso já com funções de segurança incorporadas. Então, ele tem certificado digital, ele tem assinatura digital, ele consegue criptografar mensagens, ele pode fazer reconhecimento de usuários. Todas as funcionalidades que os protocolos de real-time nunca pensaram nisso. Mas nenhum. Se você pegar os principais protocolos real-time em uso hoje, industriais, nenhum deles foi desenvolvido inicialmente pensando em cybersecurity. Estão mudando, estão implementando funções de segurança e a tendência é cada vez mais aparecer funções de segurança nos protocolos industriais, mas o OPC UA, desde o momento que ele foi pensado, já se colocou cybersecurity como uma prerrogativa fundamental dele. Márcio, por que você está dizendo de OPC UA no evento do Profinet Online Academy? Porque a OPC Foundation e a PI, nós fizemos um acordo de cooperação. Nós nos reconhecemos mutuamente, cada um na sua especialidade, como excelentes protocolos de comunicação. O OPC UA na parte de integração horizontal e vertical, e a OPC Foundation no Profinet como um protocolo real-time, para a parte de máquinas e processos. Então, nós fizemos um acordo. Mas esse acordo ele vai muito mais de duas pessoas, ou duas entidades acionando, assim, dando as mãos. Tá? Na realidade, nós estamos fazendo troca de intercâmbio tecnológico, nós estamos trocando tecnologia. Então, as funções de cibersegurança do OPC UA, nós estamos herdando e o Profinet pode utilizar. Tanto é que já tem equipamentos Profinet, isso aqui já tem pelo menos 5 anos, acredito eu, equipamentos que falam Profinet e OPC UA na mesma porta, pessoal. Isso aqui eu vou sempre bater, não separem essas redes. Coloquem o Profinet e o OPC UA para trabalhar em conjunto, e aí é a hora que você vai começar a ter grandes ganhos. Da mesma forma, o OPC UA, eles têm a ideia, eles têm a noção, a necessidade de implementar funções de segurança, né, não cybersecurity, mas de safety, no OPC UA. E aí a PI está cedendo o ProfSafe para o OPC Foundation. Então, ou seja, vai ser possível no futuro você ter equipamentos que falam OPC UA com cybersecurity e safety ao mesmo tempo. Mas qual que é o ganho disso? De repente eu vou ter equipamentos de uma célula que quando, por exemplo, imagina que eu tenho um botão de emergência aqui, quando eu pressionar o botão de emergência desse equipamento equipamento industrial, ele manda uma função de safety, passando por firewalls, sendo criptografado, chegando numa outra célula e sendo processado em termos de safety, tudo isso de uma forma segura. A gente está começando a mesclar safety e cybersecurity no mesmo ambiente. Essa que seria a ideia em si, legal? E é por isso que a gente está falando de ProfSafe de OPC UA num evento de Profinet, onde a gente está focando em safety e cybersecurity. Isso aqui, para mim, talvez seja o grande fechamento dessas tecnologias trabalhando em conjunto. É o que eu venho falando bastante tempo, nós, a PI, estamos falando há muito tempo. Isso que é convergência tecnológica. Nós estamos colocando todas as tecnologias possíveis para trabalhar em prol das necessidades do usuário. Por quê? Porque as demandas de digitalização em indústria 4.0 demandam, necessitam, requerem soluções técnicas como essas. Legal? Tudo bem, então eu vou mostrar aqui só rapidinho como é que a gente configura isso, como é que a gente poderia brincar um pouco de Profinet com OPC UA e Cybersecurity, pessoal. E principalmente, como é que isso ficaria num firewall, tá? Para a gente ter uma ideia do nosso ambiente. Então,
indo aqui para o meu ambiente de automação, o que acaba acontecendo? Aqui em cima agora eu tenho um ambiente que eu não consigo simular, tá? Eu precisaria de mais equipamentos e aqui onde eu estou é um espaço reduzido. Eu tenho uma célula de automação, então esses 3 equipamentos aqui em si é uma célula de automação, legal, em Profinet. E do lado direito eu tenho mais uma outra célula, quase que replicando, né, o que eu tenho na primeira célula. E o que acaba acontecendo? Eles utilizam Profinet internamente, então toda a comunicação desse controlador com essa remota e outros equipamentos industriais se dá em Profinet, e eu vou usar todos os benefícios possíveis e imagináveis do Profinet dentro da célula. A mesma coisa acontece na outra célula aqui do meu lado direito. O que é esse equipamento aqui de borda, né? Esses equipamentos, o 01 e o 02 aqui, são firewalls. Então, ou seja, toda a comunicação, perdão, que sai dessa célula e vem para essa célula ou vai para qualquer outro lugar no mundo, sempre passa por proteções perimetrais, que no caso aqui são firewalls industriais. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer hoje aqui uma comunicação, né, primeiro eu vou fazer uma comunicação aqui num protocolo específico, como se fosse um Modbus, tá? Então, se eu quero ter uma comunicação desse PLC, né, com esse PLC, o que acaba acontecendo? Para essa comunicação ser efetivada, ambos os firewalls precisam estar habilitados para essa comunicação. E aí, como é que eu faço isso, pessoal? Como a gente observou, 72% das pessoas aqui não trabalham com cybersecurity ainda, tá? Apesar da uma grande maioria trabalhar com firewall, ou conhecer o firewall, né? Então, o firewall nada mais é do que um dispositivo que você vai criar uma regra e dizer quem pode comunicar com quem, em quais condições. Ele processa regras, legal? Muito bem, então eu precisaria somente chegar aqui nesses firewalls e dizer o seguinte, olha, eu quero que as comunicações usando o protocolo, por exemplo, S7, que é o que eu estou usando aqui agora, como se fosse o Modbus, estejam habilitados nesse firewall e esteja habilitado nesse firewall. Então, o que acontece? Hoje, a única coisa que pode entrar e sair desses firewalls é a tal da comunicação S7. Eu poderia habilitar outros, mas poderia. E aqui o interessante é que o firewall está sendo configurado dentro do próprio ambiente de engenharia. Inclusive, eu poderia daqui já fazer um download para o firewall. Criei uma nova regra e eu mando lá para o firewall. Pô, mas não é simples trabalhar com firewall? Sim, como eu havia dito, o firewall não é nada mais do que um executor de regras, né? E isso falando do quê? De um firewall de camada 3 e camada 4, que são os firewalls relativamente simples. Ih, mas camada 3 e camada 4. Pessoal, dá um pulinho lá no Profinet Online Academy, módulo 2, onde a gente falou um pouquinho dessas camadas, né? Mas basicamente ele está analisando regras de endereçamento e tipo de telegrama que está passando. Legal? Ah, Márcio, mas se eu quisesse então agora ter uma combinação do Profinet com o OPC UA, então o que ia acontecer? Basta que nos meus dispositivos que trabalham em Profinet, então veja, essa CPU aqui agora, ela suporta tanto o Profinet quanto o PCUA, legal? Então eu só precisaria habilitar o Profinet nessa CPU, nesse equipamento industrial. A mesma coisa eu faria nessa CPU, habilitaria aqui o Profinet. E agora o que eu precisaria fazer? Ao criar a comunicação de um para o outro, se eu não criar uma regra claramente aqui nesses firewalls permitindo ao PCUA, não sai essa comunicação. Então, o que eu faria é, eu só ia habilitar com uma comunicação ao PCUA nesses firewalls, e aí, a partir do momento que esse firewall está habilitado em termos de OPC-UA, ele vai se comportar da mesma forma, vai proteger da mesma forma como se fosse ali o Modbus, o S7 Communication, por aí vai. Pô, Márcio, mas se é da mesma forma, onde é que está o tal do ganho do OPC-UA? Pessoal, talvez o grande ganho do OPC-UA é justamente agora. Na hora que você pode configurar o OPC-UA em termos de segurança. Tá? Você consegue chegar aqui no OPC-UA e você tem uma parte específica de segurança que a grande maioria dos outros protocolos não tem. O que é isso? Então, no meu caso, cada dispositivo OPC-UA tem um certificado digital. Legal? Aonde eu posso habilitar e configurar esses certificados para trabalhar, por exemplo, eu quero uma comunicação sem segurança, eu quero com assinatura digital, eu quero com assinatura digital e criptografia, e eu posso dizer o nível de assinatura, quantos bits vão ser usados para poder fazer essa assinatura digital, essa criptografia. Ou seja, no meu caso aqui agora, não adianta nada eu ter certificado digital, mas ter habilitado a opção de sem segurança. Isso aqui é um erro. Então, no meu caso, eu falo, não, legal. Só vai comunicar, então, aqui agora, equipamentos, troca de dados envolvendo funções de segurança. Envolvendo funções de segurança significa que eu preciso de certificados. E aí o que vai acontecer? Eu preciso dizer para o sistema
qual que é o certificado dos meus parceiros, os certificados dos equipamentos que estão sendo envolvidos nessa comunicação. Então, aqui eu tenho uma lista de certificados válidos desses clientes. Então, eu preciso falar, olha, eu vou pegar, então, o certificado digital, por exemplo, desse CLP. Então, veja que aqui no meu projeto eu tenho todos os certificados do projeto. Não estou querendo ensinar vocês a trabalhar com certificados, tá? Seria muito rápido isso. É só para mostrar que, mesmo trabalhando com esse nível de segurança ou função mais orientada à TI, eu consigo falar, olha, o certificado digital de OPC UA do PLC2, ou seja, que está lá do outro lado, lá na outra célula, é um certificado válido. E aí o que vai acontecer? Então, a partir de agora, não somente as regras de firewall vão ser validadas, como também esse CLP só vai comunicar com esse se houver uma troca de certificados no início da comunicação. Deixa eu voltar aqui. Se tiver uma troca de certificados no início da comunicação. Pô, Márcio, mas isso aqui é uma coisa relativamente nova para mim, eu nunca trabalhei com certificados digitais. Fiquem tranquilos, isso vai ser uma realidade e vai ser algo que nós vamos explorar muito. Hoje, o intuito aqui é mais dizer o quanto muitas dessas funcionalidades de cibersegurança já estão implementadas quase que nativamente nas ferramentas de automação. E o principal, um equipamento industrial, hoje, ele tem a capacidade de operar tanto uma rede Profinet real-time, quanto um OPC UA na mesma porta, passando por diversas camadas de segurança, sem que você tenha que ser especialista em cybersecurity. Você não precisa ser especialista, você precisa conhecer as funcionalidades. E aí, ter sistemas com essas capacidades e saber utilizá-las é o que vai ser a diferença. Porque aqui você não está pagando nada mais para isso. Você está tendo o ganho de todas as funcionalidades sendo utilizadas em conjunto. Legal? Infelizmente é um tema que eu adoro, mas realmente é um tema um pouco mais longo, né? E aí, se for o caso, a gente pode explorar em detalhes mais para frente, ou até se alguém quiser entrar em contato comigo, ou mesmo nos grupos de discussões. Isso aqui está sendo altamente é um tema altamente quente, né? Porque todo mundo quer saber sobre as funções de cybersecurity no ambiente industrial, e nós temos, né, como um todo, como fornecedores e associações, soluções para isso, e quando nós não temos, como é o caso aqui agora com o PCUA, nós fazemos parcerias. Legal? Muito bem. Então, se alguém quiser saber um pouco mais sobre esses temas, tá? Eu deixei aqui 3 documentos muito interessantes, como sempre, né? A gente deixa esses documentos ao final. A descrição técnica do Profinet em português, a descrição técnica do ProfSafe, como é que o ProfSafe trabalha, e um guia de implementação de cybersecurity da PI. Então, nós temos aqui algumas recomendações que a PI, que nós fazemos, tá, em termos de cybersecurity, e nós colocamos essas recomendações aí públicas, são documentos que vocês podem acessar. Quem tiver interesse já pode baixar aqui pela aba documentos da interface do GoToWebinar. Legal? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje, né? Como o Silas comentou, não perca o próximo evento, já partindo aí para o sprint final, já partindo para os últimos 3 eventos do Profinet Online Academy. A gente vai falar um pouquinho de automação de processos com o Profinet. É um tema muito quente, muito interessante, mas é um tema ainda para o futuro e, principalmente, a gente vai falar um pouco de como é que todo mundo, não somente a PI, como outras associações, estão vendo o uso de redes Ethernet em automação de processo, porque aí, em automação de processo, eu brinco, a conversa é outra. Nós não falamos apenas de velocidade e funcionalidades típicas de manufatura, nós temos que se preocupar com muitas outras questões, como, por exemplo, área explosiva, né? Então, a conversa ali é literalmente outra, tá? Peço mais uma vez desculpas aí pela questão do horário de verão. Infelizmente, nós tivemos aí, a plataforma se atrapalhou um pouquinho, a gente teve que começar o evento fora do tempo, mas eu vejo que a gente tem quase uma centena de pessoas participando, então a gente conseguiu corrigir isso. Se alguém perdeu o comecinho, fique tranquilo, a gravação vai estar disponibilizada depois para fazer o download. E se porventura quiser trabalhar algum tema específico, que fala, Márcio, queria bater um papo com você, né? Vocês têm os nossos contatos, sabem como nos encontrar, nós estamos à disposição. Agradeço por demais, então, a paciência de vocês e a força. Eu vou fechar aqui a gravação, tá? Mas a gente vai iniciar a sessão de perguntas e respostas na sequência. Valeu, pessoal, um grande abraço, nos vemos no próximo.